Nos posts de várias pessoas famosas e desconhecidas, ontem uma tentativa de entender o que são 300 mil mortes. Eu fico até na dúvida se é uma tentativa de explicar para as outras pessoas o que isso significa ou de entender o que significa. Quantas são 300 mil pessoas mortas? As comparações começam. São várias vezes o que morreu em Hiroshima ou Nagasaki. São várias vezes o que morreu na Guerra do Paraguai. É maior do que a Guerra X ou do que a Guerra Y. É maior do que 5 anos somados de homicídios em todo o país. E mesmo assim, a incapacidade de entender o que significam 300 mil vidas. Há 5 Maracanãs lotados, mas mesmo assim não dá para entender, é um número muito grande. É uma tragédia, e por isso a expressão incomensurável. É como dizer para alguém que o homem mais rico do Brasil tem mais de 100 bilhões de reais, para alguém que ganha 2.000 reais por mês. O que quer dizer 100 bilhões de reais? Eu não sei. Eu também não sei dizer o que significam 300 mil mortes, mas sei que é uma tragédia que não pode ser comparada a nada do que já vivemos aqui nesse país. E é exatamente no mesmo dia que a gente recebe a notícia de que mais de 300 mil pessoas já morreram por conta da Covid no Brasil, que a gente vê uma notícia que empresários que estão comprando a vacina e deveriam, por lei, doar 100% ao Sistema Único de Saúde, estão se vacinando clandestinamente. Alguma surpresa? Alguém não esperava que isso fosse acontecer? No primeiro mês da pandemia, o Papa Francisco já falava: chegamos aqui achando que nos salvaríamos sozinhos, mas aprendemos que é impossível se salvar sozinho. A salvação só existe se for uma salvação de todos. Me permitam contar uma pequena fábula, uma pequena lenda árabe, que diz que um homem muito maldoso, muito perverso, que tinha ao longo de toda a sua vida só feito mal. Talvez isso até traga à mente de vocês o nome de algumas pessoas. Pois bem, uma pessoa assim, mais perversa que Bolsonaro, imaginem, morreu. Morreu e foi para o inferno, diz a lenda. E no inferno, passando por aquele sofrimento, aquele calor, aquela dor, aquele desespero, ele grita e clama a Deus para que Deus o salve e o tire do inferno. Deus, que jamais abandona ninguém, fala com ele. Ele, surpreso ao ouvir a voz de Deus, pergunta: não é possível, é você mesmo que está falando? E Deus fala: sim, sou eu que estou falando. Como posso te ajudar, querido irmão? E ele diz: eu quero, por favor, sair desse sofrimento. Pelo amor de Deus, me tire desse desespero, desse inferno. E aí Deus pergunta para ele: você se lembra de alguma boa coisa que você fez ao longo de toda a sua vida? Qualquer uma. E ele para e pensa e não consegue se lembrar de nada. E fala: eu não consigo lembrar, eu fui uma pessoa tão malvada, tão perversa. Eu maltratei tanta gente, eu matei, eu roubei. E Deus fala: mas alguma coisa, qualquer uma. E aí ele para e fala: olha, a única coisa que eu consigo pensar
Foi uma vez que eu estava caminhando e apareceu uma aranha na minha frente. E eu, como sempre fiz, ia pisar em cima da aranha e matar a aranha. Mas naquele dia, resolvi não fazer isso com aquele pobre animalzinho. E passei por cima da aranha e deixei ela viver. E aí Deus fala: então é esta aranha que vai te salvar. E nesse momento desce um fio de uma aranha do céu até o inferno para que ele pudesse escalar até o inferno. Ele começa escalando, escalando, escalando e não acreditando que ia conseguir chegar ao céu por conta de um ato bondoso que ele tinha feito na vida. Esse Deus com misericórdia infinita, com a capacidade de perdoar também infinita, quando de repente ele sente a corda balançando e olha para baixo, e aquele fio, a teia da aranha, estava sendo usada por todos no inferno para também escapar daquele sofrimento e para ir ao céu. E ele, desesperado, começa a gritar para baixo: saiam, saiam, saiam! A corda vai arrebentar! E aí, a corda arrebenta e todos caem de volta no inferno. Ele, revoltado, começa a reclamar com os outros por terem estragado a sua salvação, por terem feito esse peso que rompeu a corda. E é aí que ele ouve a voz de Deus novamente. Deus fala: o que arrebentou a corda não foi o peso dos seus colegas, foi o peso do seu egoísmo de querer se salvar sozinho. O que arrebenta a corda é o peso do nosso egoísmo. É querer se vacinar antes de todos os outros clandestinamente para garantir o nosso. E tão importante a gente entender isso, porque isso está na raiz desse modelo injusto que a gente vive, que transforma, como dizia Paulo Freire, os oprimidos em opressores, quando conseguem escapar pela teia da aranha. Quando vem a possibilidade de sair do inferno, tem medo de sair com mais alguém. O que nutre o nosso sistema é um falso sentimento de escassez. Percebam, a gente foi criado com a noção de que não tem para todo mundo. E que noção falsa e injusta. Foi o truque que um país que teve quase 400 anos de escravidão, e olha só, que coragem falar de escravidão, todas as vezes que eu toco no tema racial, exploração, escravidão principalmente, é falar da questão do povo negro e a audiência cai. 500, 1.000, 1.500 pessoas. As pessoas não gostam de falar daquilo que incomoda. Mas a gente precisa falar daquilo que incomoda. Porque enquanto a gente não enfrentar isso que nos incomoda, criaremos cenários catastróficos, como este, que já matou mais de 300.000 pessoas. Vivemos quase 400 anos com milhões de pessoas trabalhando nas piores condições, sem ganhar nada, para construir uma montanha de riqueza da qual não puderam desfrutar uma migalha. E essas pessoas criaram enormes fortunas, que são as fortunas das famílias que mandam no país até hoje. Dos coronéis do Nordeste aos empresários da região Sudeste. Todos têm a sua fortuna, a sua riqueza alicerçada num trabalho não pago, na morte, no sangue de milhões de pessoas. E aí, quando essas pessoas são libertas, a mensagem para elas é a seguinte: olha só, você é livre, mas não tem terra, não tem emprego,
será discriminado. E alguns poucos terão a chance de sair dessa condição, escassez. A teia de aranha para saírem do inferno no qual estão há 400 anos e virem para o céu onde nós moramos, essa nossa elite pequena, mas tão poderosa, essa teia de aranha não aguentará todo mundo. E aí, incubamos no oprimido o vírus do opressor. Incomoda falar a palavra oprimido e opressor também? Não aguento ouvir isso? Chega de ouvir isso? Vou sair dessa live? Saia! A nossa obrigação é falar dos nossos erros, daquilo que nos incomoda, do fardo que carregamos nos ombros. É mentira que nesse país exista a escassez de alguma coisa. Temos petróleo como nenhum outro país do mundo, minério e outros recursos minerais. Somos o país que mais tem água potável do mundo, o recurso mais escasso e importante para a vida. Temos terras cultiváveis, de norte a sul, uma das maiores costas do mundo, cheias de peixe, incidência de sol, vento. Mais de 200 milhões de pessoas que sabem e têm vontade de transformar a riqueza, de trabalhar. Temos gênios na cultura, gênios na ciência. Será que existe escassez num país como esse? Ou será que existe um sentimento de escassez para que as pessoas queiram se salvar sozinhas, para que elas não possam se unir e derrotar aquela que tem o poder e controla, como marionetes, a briga daqueles que sofrem, a destruição daqueles que estão na mesma ponta, o ódio daqueles que são iguais. No Evangelho de São João, João 10:10, até um número cabalístico, né? Ele diz: eu vim para que tivessem vida e vida em abundância. Nós temos abundância de vida no Brasil, abundância de natureza. A Mãe Terra não foi generosa com nenhum outro país como foi com o Brasil. Gaia nos foi generosa. E nós, egoístas. E nós, mentirosos, dizendo que existe escassez. E nós, covardes, para falar dos nossos erros e assumi-los, para construir um futuro diferente. 300 mil mortes são o resultado desse país que ensinou as pessoas a se salvar sozinhas. E elegeu um líder que tem como mantra que a salvação é sozinha, que a salvação é solitária, que a salvação é individual. Tão individual como salvar apenas ele e seus filhos. Os outros, que se explodam, que se danem, que morram aos milhares.